Olá, aqui é o Lizard da Script Defenders e hoje vai começar a nossa primeira aula de lógica de programação. Para quem ainda não viu a introdução, que é o vídeo anterior a esse, aconselho que vejam para poder estar aí acompanhando melhor a aula e poder estar entendendo todas as referências que eu fizer ao vídeo anterior, ok? Então vamos começar. Como eu já tinha dito antes, quando você está programando, você passa uma série de instruções específicas para que o programa possa ser compilado, isto é, criado. No caso aqui eu fiz um exemplo exatamente igual ao que eu citei no vídeo anterior, que é como se estivesse ensinando um amigo meu a vir a minha casa, ok? Eu fiz no caso um fluxograma, né, para poder dar de exemplo para vocês. O início seria quando o programa é iniciado. E aí embaixo, como vocês podem ver, as instruções: atravessar a rua, aqui, aí depois ele vai virar a esquina, tocar a campainha da casa azul, que seria a minha casa, e aí o programa encerraria, isto é, como vocês podem notar, são assim coisas bem específicas. Ele vai atravessar a rua, ele vai virar a próxima esquina e tocar a campainha da casa azul, ok? É assim que vocês têm que entender, são uma série de comandos que vão acontecendo passo a passo. Isso aí é fácil, né? Agora eu vou explicar para vocês a estrutura de decisão. Vai chegar certos momentos na hora que vocês estiverem programando que vocês vão ter que, assim, vamos dizer assim, fazer uma pergunta, fazer como já diz o nome, uma decisão, se vai para um lado ou se não. Aqui à esquerda, continuando o mesmo exemplo, o programa é iniciado aqui em início, o meu amigo vai atravessar a rua, vai virar a próxima esquina, e aí vem a minha pergunta: é a minha casa? Se for, ele entra. E aí, ó, ele vem seguindo aqui e acaba o programa, ok? E digamos que, fazendo o caminho de novo, início, atravessa a rua e tal, aí ele pergunta: é minha casa? Não, não é, que seria o caminho da esquerda. Aí ele não entra e acaba, ok? Ou seja, ele faz... o código é estruturado, como eu já disse, vai acontecendo uma série de... vai acontecendo instruções passo a passo, aí chega um momento que ele tem dois caminhos para seguir, e depois que ele segue um desses caminhos, ele termina no mesmo lugar, é sempre assim. Aqui à direita eu dei um exemplo, como seria na hora da programação. Eu escrevo assim, if, aí dentro de parênteses, eu escrevo a condição, abro o colchete, que em outras linguagens de programação é begin end, mas no caso estamos trabalhando com C++. Aí se entrar aqui dentro, é caso seja positivo. Como assim positivo? Sempre que eu faço uma condição, eu pergunto, no caso aqui, vamos continuar usando esse exemplo para poder ficar fácil o entendimento. É a minha casa? Ele vai retornar para mim ou true ou false, isso é, ou verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, ele entra aqui no primeiro caso, que eu deixei como verde, caso positivo. Se não for, é que entra no caso negativo. Aqui embaixo eu fiz um exemplo também para vocês estarem entendendo melhor, que exatamente assim, né, como seria exatamente isso no código. Ó, if é minha casa, entre. Else, não entre. E logo em sequência, ou ele entra aqui ou ele entra aqui, e ele vai continuar o seu caminho normal. É importante entender que quando você está de uma estrutura de decisão, ou ele faz isso ou ele faz isso, nunca vai fazer os dois, ok? Isso a gente vai estar vendo o momento certo de se utilizar de acordo com eu vou passando os exercícios, ok? Então nem se preocupem com isso por enquanto. E assim, tem gente que comete alguns erros muito comuns. O primeiro deles são, assim, perguntas desnecessárias. Como assim perguntas desnecessárias? Porque como vocês podem ter visto aqui, isso aqui é uma pergunta. É uma pergunta, um if. Se e a condição, é uma pergunta que ele faz. Algumas pessoas fazem perguntas sem necessidade, sem precisar. E isso traz as ações desnecessárias. Mas qual o problema de eu estar fazendo uma pergunta desnecessária? O problema é que isso vai deixar o seu programa mais devagar, mais lento, você vai trabalhar mais, porque você vai ter que escrever mais linhas de código, e se for uma perda de tempo. Ou seja, não é viável. E eu vou estar ensinando vocês aí um erro muito, muito comum que muita gente faz, e para vocês evitarem ao máximo fazer, eu vou passar vários exercícios também para vocês estarem corrigindo isso, ok? Então vamos lá. No nosso exemplo, vamos fazer assim. Imagina um programa que inicia, e aí o usuário tem o jeito de escolher uma cor de 3 bolas que aparecem na tela. Que no caso agora são vermelho, azul e verde. E só existem essas 3, nenhuma a mais. Ou seja, você pode escrever ou vermelho, ou azul, ou verde. Ok? Aí como seria? Essa aqui é a maneira errada. Ó, o programa iniciaria, o usuário iria escolher a bola, aí eu iria perguntar: é azul? No caso aqui, já estou dizendo, ó, ele selecionou a cor vermelha, mas o programa ainda não sabe, o programa vai descobrir ainda, ok? Então vamos lá. Aqui ele pergunta, ele vai iniciar, como eu já disse, o usuário vai escolher a bola, aí ele chega aqui: é azul? No caso não, ele vai vir pra cá, aí ele pergunta: é verde? Também não. Aí ele chega aqui e pergunta: é vermelho?
Ele vem aqui em vermelho, vem pra cá e termina, fim, eu encerro o programa. Mas aí você me diz, poxa, o que tem de errado nisso? Tô perguntando. Se é vermelho, não tem como eu descobrir sem perguntar. Tá certo ou tá errado? Veja bem. Você sabendo que existem apenas 3 cores disponíveis, não há necessidade de tu perguntar se existem 3. Vou mostrar agora a maneira correta para vocês entenderem. Ó, o programa iniciaria, o usuário escolheria a bola, a cor da bola, né? Aí ele pergunta, é azul? Não, imaginando ainda que é vermelho, aqui, como vocês podem ver aqui. É azul? Não. Aí ele vem perguntar, é verde? Não. Aí ele já disse que é vermelho. Poxa, como assim? Veja bem, se só existem 3 cores, azul, verde e vermelho, você já sabe que não é azul. Você já sabe que não é verde, só pode ser vermelho. Não há necessidade de você estar perguntando de novo, é vermelho mesmo? Sabe? Não tem sentido. Veja bem, mais uma vez aqui, ó. Após o usuário escolher, você pergunta se é azul e pergunta se é verde. Sabendo que existem 3 cores disponíveis e já não são 2, é óbvio que só pode ser a terceira. Não tem sentido fazer essa terceira pergunta, entendeu? Vou dar um outro exemplo para vocês entenderem. Digamos que eu peguei uma moeda e coloquei na minha mão e escondi, pedi para você escolher uma das mãos. Você escolhe a minha mão direita, você vê que não está. Você não precisa perguntar se está na minha esquerda. Você sabe que não estando na direita, vai estar na mão esquerda, entendeu? É bom você sempre ter isso em mente, porque na hora da programação a gente não pensa nisso, entendeu? A gente, por exemplo, quando se trata de saber se um número é maior ou menor, ou se é o número certo, a gente faz sempre uma pergunta a mais, uma pergunta desnecessária, como vocês puderam ver aqui. Ok? Eu vou estar passando uma série de exercícios para treinar isso e eu vou estar corrigindo muito isso de vocês. Eu ainda vou ver de disponibilizar um e-mail para vocês estarem podendo mandar seus programas para eu poder estar avaliando e respondendo via e-mail mesmo. Ok? Mas isso aí ainda vou ver, ainda tenho que conversar e tal. Mas agora vamos para o exemplo prático. Vamos começar a programar para vocês poderem enxergar isso melhor, ok? Ainda aproveitando também vou colocar os conceitos de variáveis agora, ok? Então, abrindo aqui assim que abrir o Visual Studio 2010, que é a ferramenta que a gente vai usar, a gente vem aqui em New, Project. Ele vai carregar e abrir onde você quer salvar o projeto. Aqui em nome, no caso, dá um nome assim de projeto, né? PRJ, aula 01, ok? E aqui à esquerda, aqui, você está vendo? As linguagens que você pode escolher. No caso, a gente não vai usar o C Sharp, que é o que estava selecionado. A gente vai usar o C++, ok? E vai ser esse aqui, ó, essa primeira seleção aqui, ó, o Win32 Console Application. Você vai escolher a pasta aqui. No caso, vou criar uma pasta aqui, aulas, ok? E vou selecionar essa pasta. Ele vai salvar nessa pasta, dá ok. Assim que tu dá ok, ele já cria assim a interface. Sim, sempre abre essa janela, ok? É só clicar em Finish. Ele vai criar toda a estrutura do programa para você, ok? É importante dizer que você tem que gravar uma coisa assim bem simples. Isso aqui e eu gosto de chamar de uses. Também pode ser chamado de includes, chamem como quiser. Mas para que serve isso? Quando você está programando, você usa algumas funções que já são conhecidas pela ferramenta. O nome dessa ferramenta aqui, no caso, o Visual Studio, é chamado de IDE, ok? Então, no caso dessa IDE, que é o Visual Studio, você tem que, para você usar algumas funções, você tem que dizer para ele que você quer usar essas funções. Uma já vem para padrão, como vocês podem ver aqui, ó, include stdafx.h, ok? Mas essas 3 aqui você tem que adicionar, ok? E não tem jeito assim, você tem que gravar, ok? Então, vamos lá. Aqui dentro, esse main aqui, é o que acontece assim que ele inicia o programa. É a primeira coisa que ele faz. Então, vamos no caso escolher, vamos fazer assim. Vou ensinar vocês a declarar variáveis. E não se preocupa agora, eu vou explicar variáveis para você mais tarde, ok? Por enquanto vocês não se preocupam, só vão de preferência acompanhando junto, abrem um projeto aí e vão fazendo junto, para vocês estarem aprendendo, porque eu acho que o melhor jeito de aprender é fazendo junto. Assistindo só, às vezes você não pega, entendeu? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos declarar uma variável do tipo integer. Se vocês não estiverem entendendo, não se preocupem, vou explicar para vocês mais tarde. Integer, que vai ser cor. Ok? Que vai começar valendo 0. Vou até comentar um negócio aqui para vocês estarem entendendo. 0 vai se referir à cor vermelha. 1 vai se referir à cor azul. E 2 vai se referir à cor verde. Então, vamos lá. Já disse que cor é 0. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é isso aqui, ó. If
que é que a gente já aprendeu. Cor, que se refere a essa variável aqui, ó. Estão vendo? Cor. Cor é igual a 0. É uma pergunta que eu estou fazendo. Cor é igual a 0? Eu abro esses colchetes. Ok? E se for igual a 0, eu vou fazer assim, ó. Cout. O que é cout? Cout é a função de escrever na tela. Ok? E no caso, eu vou escrever, então, aqui. Se é 0, como vocês podem ver aqui, é vermelho. Então, eu vou escrever vermelho. Aí eu vou fazer o else. O que é o else? É o caminho que ele segue caso seja negativo. Ok? E aqui no serve eu vou fazer outra pergunta. If cor igual a azul, né? Que qualquer um. Aí eu vou escrever na tela azul. E se não for, não há necessidade de fazer mais uma pergunta. Eu já perguntei aqui, é vermelho? Ele vai entrar aqui. Se não for, desculpa, se não for vermelho, ele entra aqui. E se não for azul, ele entra aqui. Ou seja, só pode ser verde, que é a última cor no caso. Ok? Vou até fazer que seja verde, né? Fazer aqui C2. E então, vamos rodar só pra vocês verem. Vai acontecer, vocês não vão conseguir ver. Por que vocês não vão conseguir ver? Peraí, eu prefiro mostrar a vocês, ok? Espera aí o programa compilar, ele demora um pouco, porque ele está conferindo toda a estrutura para ver se está correta. E ele vai abrir. Ó, abre a janela e fechou. Por que fechou? Porque ele assim, o C++ ele funciona dessa forma. Não é como um formulário. Ele faz o que você manda, que foi isso aqui, e para. Para eu poder, vamos dizer assim, para eu poder fazer ele esperar, eu tenho que mandar ele esperar, ok? No caso, eu vou fazer assim, vou mandar ele receber uma variável na cor, ok? Receber um comando do usuário, aí ele vai esperar. Então, vamos rodar mais uma vez, vocês vão ver que agora aqui vocês vão poder ver o que está escrito na tela. Porque no caso aqui, como ele não estava... Ó, viu? Verde. Verde. Por que ele não tinha esperado antes? Porque ele fazia isso e fechava. Eu já tinha mostrado para o usuário, só que foi muito rápido. Aí no caso eu pedi aqui para ele esperar. Como eu pedi para ele esperar? Eu mandei para ele colocar um novo valor dentro de cor. Dá para fazer de outro jeito? Dá sim. Se eu não me engano é read key, mas agora eu não me lembro. Mas já mostro para vocês. Mas no caso então usamos esse in. Então, no caso aqui eu só fiz esse programa simples, bem simples, para poder explicar para vocês como funciona a estrutura de decisão. Ele fez uma pergunta, ele no total fez duas perguntas. Ele perguntou assim, a cor é vermelha, que é 0, a cor é 1, que é azul, e se não for nem 1, nem 0, só pode ser 2, que é verde. Vocês estão entendendo? E é isso aí, pessoal. Acaba aqui a nossa videoaula. Obrigado desde já. Tchau!